Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Vamos para a nossa primeira aula de redação. Essa aula é destinada a todos os alunos da Protásio. Aí vocês podem se perguntar, mas como assim, professora? Se a senhora só ensina redação aos terceiros anos e ao segundo ano D. É verdade, mas para fazer uma boa redação, não tem importância, não tem problema nenhum se você é do primeiro, do segundo ou do terceiro ano. As regras, os critérios são para todos, então não tem problema nenhum. Sem mais delongas, vamos à aula. O que de fato é uma redação? É o processo de redigir um texto. É uma atividade presente na cultura civilizada desde a invenção da escrita e atualmente considerada um campo profissional e artístico na literatura, na produção de roteiros, na elaboração de relatórios e documentos, na publicidade e no jornalismo, entre diversas outras áreas. Então, desde que a escrita foi inventada, se produz texto. Cabe então a nós buscar meios de nos aperfeiçoarmos nessa produção de texto. Então, para que serve? Tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de construir uma boa progressão textual na redação, tanto na perspectiva da linguagem quanto do conteúdo. Então, trata-se de um texto bastante focado na estruturação e organização do texto. Como eles avaliam aí a minha capacidade de construir um texto, eu preciso então ser boa em todos os critérios que são pedidos, né? No caso, que são avaliados. Então não adianta eu ser boa apenas na parte gramatical, como acentuação, pontuação. Eu preciso ser boa em todos os pontos que são avaliados, que são pedidos pelos critérios da redação. Então, quais as dicas importantes da redação? A primeira de todas é a leitura. Então, ler muito, ler tudo o que você puder, tudo que estiver na sua frente, leia. Desde um livro, a histórias em quadrinhos, a rótulos de algum produto. Então, tudo aquilo que você puder, leia. Mas aí eu sugiro, né, a leitura de editoriais, que vem em revistas e jornais. O editorial é uma parte, né, que fica destinada lá nos jornais e nas revistas, em que, digamos que a empresa, no caso o dono da revista ou do jornal, como Diário, Jornal do Comércio, Globo, ou revistas como Época, Veja. Então, nessa parte do editorial, essas empresas, né, os donos das revistas e dos jornais, vão expor sua opinião a respeito de um assunto que esteja presente dentro da sociedade. Então, por que ler esses editoriais? Primeiro que para ampliar seus conhecimentos a respeito dos assuntos vigentes da sociedade. Então, eles no caso, né, a revista ou o jornal, vão expor aí a sua opinião a respeito de algum fato, de algum acontecimento presente dentro da sociedade. Segundo, porque os editoriais, eles são textos dissertativos argumentativos. Ou seja, é o mesmo tipo de texto que a grande maioria dos vestibulares e do Enem pede aos candidatos, aos alunos. Então, um texto dissertativo é aquele que defende uma opinião, uma tese, e ele é argumentativo porque trabalha com argumentos para sustentar e defender essa tese. Então, na medida em que eu passo a ler esse tipo de texto, eu consequentemente o reproduzo. Então é muito importante a leitura desse tipo de texto. Aí você me pergunta, a literatura clássica eu também posso ler? Sim, claro. É muito importante você ler Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, porque aumenta o seu conhecimento, a sua visão de mundo. Mas hoje,
se faz necessários assuntos que estejam presentes na atualidade. Então nós precisamos estar, não é, por dentro de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Porque além de eu ter base, de eu ter conhecimento para redigir a minha redação, eu também vou ter conhecimentos para responder todas aquelas questões que envolvem a atualidade. Então, é um tipo de leitura que vai ser muito pertinente, que vai ser muito importante vocês começarem a ter esse hábito. Então, para a gente finalizar, o que é tese? É a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. Comumente nós chamamos de opinião ou ponto de vista. É a parte fundamental da existência de um bom texto. Então, eu preciso, né, colocar a minha opinião, a minha criticidade a respeito daquele tema que está sendo pedido para argumentar. Então, a tese é isso, é o meu ponto de vista, é a minha visão crítica a respeito de um determinado assunto. Vamos a um exemplo. Nicolas Negroponte, destaque na era digital, defende que o computador é uma das ferramentas responsáveis por estimular e garantir a liberdade dos indivíduos. Entretanto, a forma como a informática se impõe parece tornar as pessoas mais inquietas, o que gera um dos piores distúrbios comportamentais, a ansiedade. Enredado por essa agonia, o homem não parece estar cada vez mais livre, mas cada vez mais escravo deste cenário. Então, a partir da palavra entretanto, a gente encontra aí a opinião do autor, né? No caso, a tese, a sua visão crítica a respeito da questão da era digital, né? A questão dos computadores serem ferramentas que garantem liberdades ao indivíduo. Então, a partir do entretanto, a forma como a informática se impõe é aí a tese, não é o ponto de vista do autor ou autora. Então, minha gente, por hoje é só. Fiquem de olho nas próximas aulas e também na atividade que será pedida posteriormente. Até mais!